Salve, 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 galera! Voltamos para mais uma videoaula. Não se esqueça, no final do vídeo, de dar aquela curtida. Não se esqueça também de dar aquele like, para que o nosso canal possa crescer. Hoje nós vamos falar dos números reais, especialmente dos radicais, para a gente resolver algumas questões que caíram no Enem sobre radicais. Radicais. Raiz enésima de um número real. Consideramos o número real A. Consideramos o número real A e um número natural N, com este N sendo maior do que 1. A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão raiz enésima de A igual a B. Nós temos que esse símbolo aqui é chamado de sinal do radical. Nós temos o N, que é o índice do radical. Nós temos o A, que é o radicando. E nós temos o B, que é a raiz. Vou falar agora de uma potência com expoente fracionário. Se A é um número real positivo e M sobre N é um número racional, com M e N números inteiros, e o N tem que ser maior do que zero. Definimos A elevado a M sobre N igual, este A será o radicando, este denominador N será o índice do radical e o M será o expoente do radicando. Exemplo, se eu tenho 4 elevado ao expoente meio, observe 4 elevado ao expoente meio, o radical, o radicando 4, que é a base da potência, esse 2, o denominador do expoente, será o índice, e esse numerador será o expoente do radicando. Então isso aqui é a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 nós sabemos que é 2. Você é conhecedor, quando não aparece o índice, significa que vale quanto? Vale 2. 8 elevado a 1/3. Então nós temos um expoente fracionário. Se eu tenho um expoente fracionário positivo, esse expoente positivo eu posso escrever na forma de 1 radical. Vai ficar esta base da potência vai ser o radicando. O índice vai ser o denominador da fração. E o expoente do radicando é o número 1. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, nós sabemos que vale quanto? Vale 2. Porque 2 elevado ao cubo é 8. Vamos falar agora das propriedades dos radicais. Propriedade de radicais. Primeira propriedade. Só lembrando que eu só posso usar essas propriedades para os radicais de radicando positivo. Vale as seguintes propriedades. Primeira propriedade, raiz enésima de A elevado a N. Isso será igual a A. Portanto, se o índice for N e o expoente do radicando também for N, então o resultado da raiz será a base A. Com A pertencente aos reais positivo, um índice pertencente aos naturais e um índice maior do que 1. Exemplo, raiz
quinta de 32. Se fizermos a decomposição em fatores primos do número 32, 32 é par, dá para dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16, ainda é par. Metade de 16, 8. 8 ainda dá para dividir por 2. Metade de 8, 4. 4 dividido para 2 dá 2. 2 ainda dá para dividir por 2 dá 1. Contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos o fator 5. Nós temos o fator 2, 5. Então fica 2 elevado à quinta potência. Fazendo a substituição raiz quinta, o número 32 vai ser substituído por 2 elevado à quinta potência. Usando a primeira propriedade, dá 2. Né? Se o índice é igual ao expoente do radicando, então o resultado da raiz será a base 2. Esta é a primeira propriedade. Vamos para a segunda propriedade. Raiz enésima de A elevado a M. Observe que eu posso dividir esse índice pelo número P e posso também dividir o expoente do radicando pelo mesmo número P. Com A pertencente aos números reais positivo, N e M e P pertencente aos naturais, com N maior do que 1 e P diferente de 0. E esse P é divisor comum de M e N. Terceira propriedade. Raiz enésima de M, raiz enésima de A. Posso multiplicar esses dois índices. Então vai ficar igual raiz enésima do produto dos índices. Esse A pertence aos números reais positivo, M e N pertence aos naturais, com M maior do que 1 e o N também maior do que 1. Quarta propriedade, essa propriedade nós vamos usar com frequência. Quarta propriedade, raiz enésima de A vezes B. Observe que no radicando nós temos agora um produto. Então eu posso escrever como sendo um produto de radicais. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Condições. A tem que pertencer ao conjunto dos números reais positivo. N tem que pertencer aos naturais e esse N tem que ser maior do que 1. Vamos fazer um exemplo usando essa quarta propriedade, que nós vamos usar ela com frequência. Apareceu, né, um exemplo. Raiz quinta de 64. Certo? O que eu vou fazer com o número 64? Eu vou decompor ele em fatores primos. 64 dá para dividir por 2, que dá 32. 32 ainda dá para dividir por 2, que é par, 16. 16 dividido por 2 daria 8. 8 dividido por 2 ainda, que é par, dá 4. 4 dividido por 2 daria 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Então nós temos o fator número 2 6 vezes. Mas observe que o índice é 5. Então nós vamos escrever raiz quinta de 2 elevado à quinta potência vezes 2. E aí eu posso usar a quarta propriedade. Se no radicando eu tenho um produto, eu posso escrever como sendo um produto de radicais. Vai ficar raiz quinta de 2 elevado à quinta vezes raiz quinta de 2. Usando aqui a nossa primeira propriedade, né? Se eu tenho raiz enésima de A elevado a N, isso vai dar quanto? Vai dar A. Então aqui vai dar o resultado 2 vezes
raiz quinta de 2. Então, nós fizemos a simplificação desse radical, escrevendo dessa maneira, usando a quarta propriedade e a primeira.